Aí galera, tranquilo? Na boa? Recebi vários comentários opinativos sobre a situação do nosso presidente Lula, que a sua prisão foi considerada um erro gigantesco. E o fato de ser considerado um erro gigantesco fez com que se retomasse as opiniões sobre as anulações, e ouço o senso comum dizendo: basta ser poderoso para que haja anulações e as pessoas possam não serem responsabilizadas pelos seus ilícitos. Percebam que eu já usei a expressão aqui, senso comum. Então, me senti, portanto, autorizado a falar sobre um tema, o devido processo legal. Um tema que parece tão simples, mas que na verdade é extremamente complexo. Todos nós temos a garantia do devido processo legal. Mas o que significa isso? A própria expressão nos leva à reflexão por dois vieses, um viés ético e um político. Ético, porque o devido processo legal tem a ver com a ideia de justiça. Mas o que é justiça? Veja o viés ético. É a cultura, é a situação, é aquele momento histórico que vai nos incentivar a entendermos a justiça como isto ou como aquilo, né? O que é justiça na prática? Né? As pessoas realmente, materialmente, se sentem respeitadas após o processo legal? Percebam, é uma pergunta ética. Mas há também uma questão política, porque o devido processo legal ele veio de uma luta histórica, ele não surgiu do nada. O devido processo legal, na verdade, é uma defesa contra o arbítrio do Estado. Saibamos, se ainda não percebemos, que o Estado é muito poderoso. Se o Estado se equivoca, ele destrói o indivíduo, destrói o cidadão. Portanto, é preciso que o cidadão esteja devidamente protegido. Lembro aqui da ideia do Leviatã, do Hobbes. Portanto, é preciso uma defesa. Portanto, todo o cidadão, toda pessoa tem direito constitucional ao devido processo legal. E, portanto, por consequência, se há falhas nesses procedimentos, e aqui uma falha formal, se é uma falha, essa falha pode conduzir a uma anulação absoluta, fatal, ou pode conduzir a um momento que se pode corrigir detalhes nesses procedimentos, salvando as provas, salvando elementos que foram produzidos. Então, é preciso que se siga o rito. Por outro lado, também é preciso que se pense que, depois de todo o rito, bem feitinho, né, que lá no final, materialmente, a pessoa sinta-se como devidamente responsabilizada, nem para mais, nem para menos, em relação ao ilícito. Né? É preciso que haja uma proporcionalidade entre as consequências penais, né, e o delito. Né? Então, é preciso refletir sobre isso quando pensamos em devido processo legal. É claro que precisamos identificar aonde está esse elemento, né? O devido processo legal. Está lá na Constituição, no seu título 2, que já diz direitos e garantias. Outro elemento importante para nós pensarmos, direitos e garantias. Já o título nos informa
que só direito sem a garantia desse direito pode ser uma palavra vazia, uma palavra morta, porque veja bem, se eu tenho um direito, mas não posso exigir que esse direito seja reconhecido, que esse direito materialmente na prática se estabeleça, que sentido faz o direito? Portanto, aqui é interessante, né? Existe a ideia de garantia. Portanto, não há nenhuma suspeição quando alguém exige que um direito seja garantido, que esse direito esteja disponível. Portanto, se, segundo o ministro, houve um erro crasso, histórico, na condenação de um cidadão, é porque em algum lugar, né, houve um problema nesses procedimentos e um direito foi violado, ou vários direitos, e, portanto, foi garantido que esses direitos se realizem, e se não se realizar, o procedimento pode ser totalmente, parcialmente nulo. Eu diria que é uma normalidade isso. Num Estado de direito e democrático, é normal. Não é diário, não é convencional, não é nem desejável, mas a exigência de um direito, inclusive levando à nulidade de procedimentos, é previsto. Portanto, não há nem nada além do que já foi pensado, e nem é a primeira vez que isso acontece. Eu poderia dizer que o devido processo legal, ele é uma defesa constitucional, uma defesa contra a possibilidade de injustiças. Percebam? Contra a possibilidade de injustiças. O ideal é que, ao perceber-se uma injustiça, proteja-se antes. Portanto, tem todos os ritos, portanto, há todos os ritos, por isso há a assistência por advogado, por isso que há todo um contexto durante os procedimentos para lá no final sabermos é culpado, é inocente e as consequências disso. Então, é uma defesa de uma possibilidade de injustiça, ou injustiça feita, né? É preciso recompor, se possível, a normalidade. Portanto, há que se discutir as consequências desse erro. Poderiam ser, insisto, consequências fatais, como a anulação de todo o procedimento. E o que é esperado num procedimento penal? O que é esperado? Essas condições mínimas. Um juiz imparcial, né? É mínimo que as provas sejam lícitas. No mínimo tem que haver o que é esperado de todo agente público: a moralidade, a imparcialidade, a legalidade. No mínimo, essas condições devem acompanhar todos os procedimentos. Havendo falhas ou oscilações, é preciso recompô-las, é preciso buscar a normalidade jurídica dos procedimentos. Nada de extraordinário. O que há é, como eu já disse, uma preocupação com a justiça, com a legalidade, com a moralidade, e, enfim, uma preocupação com a defesa da pessoa humana. O que me lembra, um dos elementos fundantes também é a dignidade da pessoa humana. Durante os procedimentos jurídicos, não é possível que seja atingida, que seja magoada a dignidade da pessoa humana. Não é possível a tortura, não é possível a humilhação, não é possível ofensas, agressividades durante os procedimentos. Não é possível que o juiz, não é possível, enfim,
que as pessoas envolvidas ofendam a pessoa, seja ela culpada, e até antes de julgar ela não é culpada, né? Mas mesmo se fosse, não há por que exceder o mínimo da civilidade, da moralidade, da legalidade, da imparcialidade, que são elementos que não podem deixar de existir. E é evidente a ampla defesa. E a ampla defesa não é só eu estar acompanhado de um advogado, mas que tudo aquilo que o meu advogado produza seja reconhecido, se legalmente deva ser reconhecido. Não é possível a escolha, isto pode, arbitrariamente, essa prova que o advogado do professor amigo está fazendo pode, essa não pode, essa eu torno público, essa eu não torno público, vamos ver o que é mais interessante para o que eu entendo que deva ser a finalidade, lá ao final do processo, e eu vou fazer escolha, se eu sou juiz. O juiz não faz escolhas arbitrárias. Perceba-se que todas as decisões que o juiz toma, elas devem ser arrazoadas. Não é no grito, não é na ameaça, não é na cara feia. É preciso que haja um arrazoado. E por que tem que ter razões? Porque são as razões do juiz que alimentam a reflexão do advogado. Percebam, a necessidade do juiz argumentar suas decisões faz com que o advogado de defesa reflita melhor, reconheça a juridicidade ou não destas reflexões. Portanto, o grito, ameaças, palavras não ditas, né, elas não podem ser permitidas, porque aí há um cerceamento do direito de defesa. Os procedimentos relativos ao presidente Lula foram considerados um erro histórico. Isso nos faz pensar que não foram reconhecidos esses princípios que eu falei até agora, da legalidade, da moralidade, do direito de ampla defesa, da dignidade da pessoa humana, ou seja, não foi reconhecido o devido processo legal. Percebam que é muito mais complexo do que meramente dizer os poderosos sempre dão um jeitinho. Não é verdade isso. É preciso, antes de opinar, que refletamos sobre tudo isso que eu falei, para que possamos ser mais avalizados, né, nas nossas opiniões. Um abraço e até a próxima.